Então vamos lá? Eu vou gravar um vídeo aqui porque assim eu consigo gravar um pouco mais longo sem precisar ficar cortando pros stories e testar, ver se desse formato eu consigo transmitir melhor o que eu quero falar e também assim o vídeo chega somente para as pessoas que estão interessadas, não fica aquele monte de pontinho nos stories e também não fica enchendo o saco de ninguém, né? A pergunta que me fizeram bastante nos stories esses dias é por que eu estou trocando de currículo, estou trocando as crianças para o BJU. Me perguntaram quais as matérias que eu estou trocando. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso e não necessariamente, o intuito desse vídeo não é fazer um review, mostrar dentro do BJU e como funciona, até porque eu ainda estou aprendendo, vou falar sobre isso mais à frente. Mas o intuito desse vídeo é falar como que eu faço essas trocas, o porquê de cada troca, tá bom? Então, eu até anotei aqui no meu celular algumas coisas que eu quero falar, tô sem óculos, então de repente minha visão vai ficar um pouquinho, eu vou ficar forçando, mas eu queria falar sobre como e por que eu faço essas trocas, tá bom? Então vamos lá. Por que eu faço essa troca de currículo? Pausa porque o Thomas vai falar comigo. Oi, Thomas! Como que eu faço essa troca de currículo? Primeiro que quando se fala de currículo das matérias essenciais, vamos falar assim, né, que seria o core subjects, inglês e matemática, tá? Que são as independentes que as crianças fazem. Eu não troco assim, vi um material novo legal, vou trocar. Normalmente eu não troco só porque tem algo novo ou eu vi alguém fazendo alguma coisa que parece legal e aí eu vou trocar para testar. Para eu trocar de um currículo para o outro, normalmente vai muita pesquisa depois de eu ter identificado ou algum problema ou alguma área que eu sinto que está faltando algo mais ou por alguma necessidade específica da criança, às vezes ela precisa ser mais independente ou ela precisa de mais reforço em uma área específica da matéria, e aí eu vejo que com o currículo que a gente está atualmente, de repente não está sendo tão legal, está faltando alguma coisa, então eu começo a pesquisar o que eu devo fazer para melhorar os nossos estudos, tá? Então eu vou dar um exemplo. Normalmente eu demoro aí de meses a um ano inteiro para fazer uma decisão. Como? Vou falar da matemática do Thomas do ano passado. Ele começou a álgebra 1, que é equivalente à matemática de high school, né? Eu fiz álgebra 1 no primeiro ano de high school. Quando a criança está num currículo mais avançado, ela pode fazer na 8ª série, e se ela estiver bem avançada, na 7ª. Quando a gente estava terminando o 5º ano de matemática, eu comecei a pensar já no 7º ano do Thomas. Por quê? O currículo que ele estava seguindo, que ele sempre seguiu desde o começo, é o Singapore Mathematics, e o currículo específico lá dentro era o Primary Mathematics 2022, que é aquele 2022. Ele só vai até o 6º ano. Então, quando eu estava terminando o 5º ano, eu sabia que eu só tinha mais um ano com aquele currículo. E eu não queria trocar no último ano, porque o currículo funcionou maravilhosamente pra gente. Eu tentei trocar no 5º ano por questão de precisar de vídeos pra ele ficar independente, e foi um desastre. Eu fui pro The Good and the Beautiful, foi um desastre. Não que o currículo não seja bom, porém pra gente não tava entregando o que eu precisava aqui em casa, então era assim, era traumatizante no nosso caso, porque todo dia era uma baita de uma dor de cabeça. Então eu fiquei um tempo com The Good and the Beautiful, acho que eu fiquei uns 3 meses, 4, tentei assistir, não deu certo. Aí eu voltei pro Singapore Math, que eu nunca deveria ter saído, e fiz ali com ele do começo. Então a gente já começou mais avançado no ano, né? Porque eu voltei pro começo do currículo e fizemos o 5º ano inteiro. Então quando acabou o 5º ano, eu pensei, esse é meu último ano, e daqui pra onde que eu vou? Eu poderia ir pro... qual é o nome do currículo? Eu acho que é Dimensions, né? Que tem até o 8º ano, ou eu poderia mover com o Thomas. Eu sabia que a base do Thomas estava forte, então a minha pergunta era, eu faço um currículo de middle school para preparar ele para pré-álgebra e depois fazer álgebra num tempo normal, assim, um timeline, né, que seria numa
linha de tempo, mais tradicional, ou ele já está pronto para encarar álgebra 1 na 7ª série. Então eu comecei a pesquisar muito, mas muita pesquisa. O 6º ano dele inteiro foi observando o currículo dele, o que ele estava fazendo, aonde que aquilo estava levando e quão pronto ele estaria para ir para pré-álgebra ou para álgebra 1. Chegamos à conclusão de que ele estaria pronto para pular para álgebra 1 sem fazer a pré-álgebra, porque o currículo já tinha mostrado bastante álgebra para ele. E ele é o tipo de criança que se ele não está entendendo alguma coisa ali, ele vai atrás e aprende. Foi o que ele me falou, mãe. Eu mostrei as opções para ele, eu imprimi samples, né, amostras de lições desse currículo que eu já tinha pesquisado muito. E eu falei, o que você acha? Ele falou assim, mãe, eu acho que eu tô pronto para álgebra 1. Porém, se eu achar que tem alguma coisa que eu não estou preparado, eu posso sempre pausar e a gente voltar um pouquinho. Eu falei, ok. Eu trabalho desse mesmo jeito, então ele trabalha parecido comigo. Eu falei, ok, eu não vou não atrasar ele, mas não vou segurar ele um ano, sendo que ele está mostrando que está pronto, né? Então a gente trocou para o Denison Math. Tô falando tudo isso porque não foi uma coisa assim, eu vi o currículo e, vou trocar, vai ser esse por impulsão. Eu vi esse currículo, já tem 2 anos e meio que eu venho escutando sobre ele, eu vejo outras mães que fazem, que deram um bom feedback, eu pesquisei bastante e ele ficou ali, né, ali na back of my mind, ficou ali na minha cabeça por um tempo, pensando, no futuro pode ser que eu faça ele. Então quando chegou a época de eu começar a planejar, eu lembrei dele, comparei com vários outros e cheguei à conclusão que ele era o melhor. E tá sendo muito bom. A gente começou em dezembro, porque lembra, né, na 5ª série, como eu fiz a troca pro The Good and the Beautiful, depois voltei, a gente meio que atrasou um pouco não conseguimos terminar no final do ano, né? Então ele tá ele tá começando matemática sempre ali pra dezembro, que foi quando a gente fez a troca no 5º ano. Então ele começou em dezembro, já estamos um pouco além da metade do livro e tem sido muito bom. É puxado? Principalmente agora, tá chegando uma fase que já tá começando a ficar mais puxado, que já viu bastante conceitos, tá colocando tudo, tá juntando todos os conceitos juntos tá colocando tudo junto nos problemas, enfim, tá ficando já mais puxado, porém tá dando certo. Então pra Katie, eu já tô começando a pensar, porque ela tá terminando o 5º ano de matemática, ano que vem é o último no Primary Mathematics, então assim, é o mesmo caminho, né? Só que pra ela, cada criança, né? Pra ela eu vou fazer uma outra pesquisa. Eu acredito que a gente vai usar o Denison Math, só não sei se eu vou usar pré-álgebra ou álgebra 1. Cada criança é uma criança, cada personalidade, a forma como aprende. Então, eu já estou pensando naquele também pro 7º ano, sendo que ela nem começou o 6º ano. Voltando à questão da pesquisa, para Language Arts não foi diferente. Eu demorei menos tempo, não fiquei um ano pesquisando. Porém, quando também a gente começou com The Good and the Beautiful, e ali, há 2 anos atrás, eu senti a necessidade de fazer algo um pouco mais profundo com eles. Aí eu mudei para o currículo do Classical Press, se não me engano, eu acho que é a editora, foi para o Well-Ordered Language e Writing in Rhetoric, e foi muito bom, é bem clássico, a educação bem clássica. Porém, nessa troca, o The Good and the Beautiful oferecia muito mais dentro do currículo. Então, era um livro e oferecia tudo, né? Vocês devem estar bem familiarizados com The Good and the Beautiful. Ele oferece vocabulário, ele oferece spelling. De repente não vou saber traduzir os nomes, tá? Não tá vindo pra minha mente agora. Oferece gramática, oferece escrita, literatura, tudo em um só. Quando eu troquei pro Classical Press, eu tinha que ficar pegando peças e montar aquele currículo completo, né? Foi muito bom, porém eu senti falta de uma estrutura. O The Good and the Beautiful, eu sabia que era 120 lições, uma lição por dia, eu acabava ali até o final do ano, tal, tranquilo. O Classical Press, esses 2 currículos, não tem um plano assim que te fala você faz tanto por dia. Eles são capítulos, são lições, né? E não é quebradinho lá dentro. Então uma lição às vezes demorava 1 semana, demorava 3 semanas, depende do quanto a gente fazia. Não tinha
quebradinho, faça tal dia. Então às vezes a gente demorava mais para fazer um currículo ou demorava menos. Então eu senti necessidade de ter algo mais estruturado. E aí pesquisando bastante e já pensando no high school, porque o Thomas já está entrando no último ano do middle school, tá indo pro 8º ano. Então eu queria alguma coisa com mais estrutura, porque, de novo, matemática deu muita independência para ele e ele ama ser independente. Fazer homeschool com criança pequena e adolescente é diferente, então tem horas que eles querem mais independência e a gente tem que dar, por mais que às vezes eu quero segurar e eu quero estar mais em cima, é importante dar um espaço também, e isso é assunto para outro vídeo. Então ele precisava de mais independência, mas para ter essa independência, ele precisa de estrutura. O BJU Press, o que eu gostei bastante nele é o formato com que o currículo é estruturado. Então isso aqui é de escrita e gramática junto. E é um capítulo. Eu vou falar um pouquinho sobre. Eu não tô tentando vender o currículo, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa bem individual para cada família. Mas o que eu gostei é que é um capítulo escrita, o outro capítulo gramática. Uma escrita, uma gramática. Então ele vai indo nessa dança, né? Então eu não preciso ficar manejando vários currículos e tentando descobrir assim, quanto de cada currículo eu faço por dia. Então para isso daqui já tá perfeito. E eles têm uma plataforma online, que é o Homeschool Hub, que tem todos os materiais deles. Você vai selecionando o que cada criança vai fazer naquele ano, vai cursar. E aí você fala quantos dias da semana que você quer estudar cada matéria, quando que vai começar seu ano escolar, e aí ele vai quebrando para você em semestres. Então ele separa as lições por 2 semestres e tem lá para você, se você começou tal dia, se você fizer direto, o primeiro semestre acaba em tal data, e aí você vai analisando, vai colocando ali, ok, hoje eu não fiz, eu tenho tanto aqui de espaço para tirar dias off, para tirar férias. E quando começa o segundo semestre e quando que acaba. Dessa forma, você vai fazendo a lição, clica lá e aí vai atualizando o seu calendário. Pro Thomas, isso é maravilhoso porque ele funciona muito com metas. Então, ele sabendo que ele tem que acabar o currículo até tal data, se ele fazendo independente e ele vê que ele tá, de repente, fazendo mais devagar do que o normal, não tá terminando as lições, isso vai impulsionar ele a querer ficar dentro daquela meta. Conheço meu filho, vai ser maravilhoso para ele. Então, eu acho, pelo que eu vi, que ele tá até um pouco mais adiantado em gramática do que esse livro vai oferecer, porém também o programa de escrita deles é muito forte. E é um currículo forte, é um currículo que já tá há anos, né, que é 50 anos no mercado, acho que desde os anos 70, então é bem provado que funciona, né? Então já estou trocando ele e aquele, já pensando em high school. Tô começando a entrar nessa fase, né? A gente já tem que começar a planejar o high school. Já estou planejando o high school do Thomas desde o 6º ano. Então, agora entrando no 8º, as mudanças estão sendo mais certeiras, para poder a gente chegar aonde a gente quer chegar no high school. E o literatura também, eu só troquei inglês, tá? Então só escrita, gramática e literatura. Eu gostei da literatura deles, porque é estruturado diferente do que eu estava fazendo antes, e ao invés de ser cada série um tema de escrita, de composição, ele traz vários estilos diferentes. Então não é só fábula, não é só poesia, não é só fatos históricos, tem de tudo um pouco. Então aqui ele vai estudar peças, uma peça de teatro, até que a Katie participou quando a gente fez o co-op, o Christmas Carol. Ele vai estudar essa peça. Ele vai estudar sobre a febre amarela de 1790 alguma coisa, 90 e tanto. Ele vai estudar várias trechos de livros clássicos. Então eu gostei bastante do jeito que ele é estruturado e eu achei que foi uma boa hora de fazer essa transição. E a Katie, já estou fazendo a transição de já também, pela questão de ficar os dois no mesmo currículo. Se não fosse funcionar para os dois, eu manteria cada um num currículo diferente. Porém, eu achei muito interessante a proposta do currículo e já pensando para as séries mais avançadas, já estou fazendo troca agora.
Eu fiquei para fazer essa decisão perto de 4 meses, desde o começo do ano. Virou o ano, eu comecei a pesquisar, já pensando para o ano seguinte. E aí vem a outra pergunta, né? Por que você está comprando tão cedo, já está comprando agora? Por questão de planejamento. Como é um currículo totalmente novo, eu não quis esperar para comprar perto do próximo ano letivo, que começa em agosto, porque eu quero ter tempo para eu entender como funciona o currículo, como funciona a plataforma online. Eu quero poder agora no verão, porque a gente não terminou ainda os currículos desse ano letivo, né? Minto, aquele já terminou em inglês, gramática e escrita, literatura, ela já terminou. Mas não quero começar com ela agora. Normalmente, se fosse um currículo que a gente já estava acostumado, eu até começaria, sendo que a gente tem aí mais um mês de aula, ela já terminou a parte de inglês dela há mais de um mês, então eu já poderia ter começado um currículo novo com ela, mas eu quis dar uma pausa. Vou agora revisar, estou revisando vários conceitos com ela pra gente trocar. E aí o que eu quero fazer? Durante o verão, eu já comprei agora, porque durante o verão eu vou sentar, que eu vou ter mais tempo livre, e vou fazer algumas lições tá? Eu como aluna. Eu até falei pro meu marido, tá chegando os livros, ainda falta chegar o de literatura daquele, né? E quanto mais eu abro e folheio, mais dá vontade de voltar a estudar e de sentar e estudar. Eu tô até com dó que o Thomas vai fazer bastante independente, porque tem muita coisa legal aqui que eu queria estar com ele, sentar com ele, estudar junto. E eu vou fazer com algumas matérias, mas de novo, dar espaço, né? Dar espaço, deixar ser independente. Então, assim, o nosso homeschool tá mudando um pouco. Eu vou sentar e vou fazer algumas lições, não no livro, né? Acho que eu vou tirar xerox, pra eu poder entender como que é feito, porque eu não quero chegar e ser primeiro dia de aula, abrir o livro e ok, vamos entender como que funciona. Não, a gente já tá numa fase, as crianças são mais velhas e isso já não é tão legal, né? Quando a criança é menor, é até tranquilo, mas agora as matérias são mais difíceis, demoram mais, não dá pra só chegar e vamos ver como que funciona e seja o que Deus quiser, não. Eu quero entender bem como funciona o currículo para poder passar para eles, para a gente ter um ano tranquilo. Então, esses foram os meus pontos do porquê que a gente está trocando. Não necessariamente, como eu falei, não mostrei. Eu poderia até mostrar. Posso até folhear aqui, mostrar algumas imagens e tal, mas eu não quero ir muito a fundo no currículo, porque eu ainda não tenho tanto conhecimento prático nele, como eu vou ter quando a gente começar. Mas, pelas minhas pesquisas, esse é o melhor caminho pra gente tomar. Então eu só quis vir pra vocês e explicar como que eu faço a decisão, que não é uma coisa assim, hoje tivemos uma semana ruim, temos que trocar. Vi alguém fazendo tal coisa, eu acho que é melhor, pareceu ser melhor. Porque às vezes é melhor pra aquela família, mas não é pra você. Então, a decisão, eu acho que tem que vir com bastante pesquisa. Tem que ser uma decisão muito bem pensada, porque, primeiro, que é caro ficar comprando currículo, assim, né, e trocar no meio do ano. E também é legal ter uma continuidade, né, e quanto mais velhas as crianças, eu acho mais legal eles terminarem aquilo que eles começaram. E trocas, assim, no meio do caminho, não que não sejam necessárias às vezes, mas eu acho que tem que ser muito bem pensada. Então, para evitar que a gente erre de cara, eu passo um tempo longo pesquisando. Essas foram as minhas razões para trocar de currículo e como que eu fiz para chegar a essa decisão. Espero que vocês tenham gostado e me dê um feedback, me mandem mensagem no Instagram ou aqui embaixo, coloquem aqui no chat o que vocês acharam, se vocês gostaram de vídeos assim mais longos, que eu consiga explicar mais os meus pensamentos. Nos stories é tão curtinho e que às vezes eu deixo de falar muita coisa. Eu tenho muita coisa para falar e nos últimos anos eu tenho falado cada vez menos, porque o formato de entrega não está sendo o formato que eu acho mais eficaz para poder realmente passar aquilo que eu gostaria de passar, para poder ajudar as pessoas, né? Então, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica, deixa um comentário para mim, tanto no DM do Instagram ou aqui no vídeo,
porque aí eu vou saber que vocês gostaram desse vídeo e eu posso começar a fazer mais.